Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais uma rodada de conexões, o nosso podcast aqui diretamente do Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã. Hoje tendo a grata visita aqui do pessoal da Fundação CERT, João Vitor, Camila Alves e também aqui acompanhado do meu parceiro aqui, o Vinícius Aquino, né? Nosso diretor de inovação e empreendedorismo do parque, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o nosso encerramento do nosso primeiro programa de pré-incubação, o IPPorã, né? E também para falar um pouquinho aí nessa reta final, né, das inscrições do Centelha, trazer um pouco de algumas informações, né, nos colocar à disposição, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né? Principalmente o pessoal da Fundação CERT, né, Vinícius, que vem de Florianópolis, tem feito aí um trabalho excepcional, né? Fazendo toda uma operação assistida aqui no parque, né? Nos ensinando como é que se faz um modelo de gestão e governança no Parque Tecnológico de excelência, né? Eles que são referência no Brasil nesse sentido há mais de 40 anos, né? Começando com você, Vinícius. Bom dia, né? Muito obrigado pela presença. O Vinícius foi quem coordenou aqui, através do Parque Tecnológico, né, o IPPorã, nosso primeiro programa de pré-incubação. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? Foi a primeira vez que o parque recebeu isso, nós começamos isso antes mesmo do parque inaugurar, né? Já estrategicamente para que a gente chegasse nessa reta final, né? E tivéssemos bons projetos para se inscrever no Centelha, né? Bom dia, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa experiência aí do IPPorã. Bom dia, João. É satisfação muito grande, né? Primeiro, assim, acho que agradecer os parceiros, né, que a gente tem, que a gente construiu nessa caminhada, né? Então, a todos aí os professores das universidades, das instituições de ensino que nos auxiliou no processo de avaliação, no processo de mentoria, né, dos projetos. Enfim, todos aí os professores, eu quero mandar um grande abraço, inclusive para os professores que nos auxiliaram nessa trilha, né, que foi desses projetos e a satisfação muito grande de ver o final, né? Ontem a gente passou pelo Demo Day, né, Camila? E a gente viu ali a maturidade, né, o grau de maturidade que esses projetos chegaram, enfim, toda a caminhada que a gente acompanhou aí durante essas 14 semanas, né? Agradecer também à Fundação ao Adawane, né, também nessa parceria com nós na metodologia da pré-incubação. Então, assim, é uma alegria muito grande a gente ver ontem o resultado que foi no Demo Day e tudo aquilo que a gente conseguiu alcançar, né, com essa primeira trilha, né, o primeiro programa aí de empreendedorismo do parque. E, assim, é um sucesso, né, Camila? Sim. E a gente tem aí um saldo extremamente positivo de tudo aquilo que a gente construiu durante essas 14 semanas. E, enfim, realmente agradecer a todos os parceiros que a gente construiu nessa caminhada e dizer que vem o IP2 aí, né, Camila? Sim, spoiler, E né? temos aí mais uma edição e com certeza vai ser ainda melhor do que essa primeira. Foi Perfeito. muito legal, né? A gente pôde aprender também, né? Eu acho que todo mundo aprendeu, os empreendedores, nós que estávamos à frente, você principalmente que coordenou ali com muita eficiência, né? Foram muitos contatos, são muitos detalhes, né, Camila, que foram ao longo dessas 14 semanas. Também gostaria de agradecer à Fundação Adawane também, que nos deu todo o suporte, né, através da metodologia, da plataforma, né? E também todas as instituições parceiras que fizeram tudo isso acontecer. Camila, você ficou como coordenadora, né, por parte da Fundação CERT, né, e também, assim, a gente meio que se falando diariamente, principalmente você e o Vinícius, para Sim. organizar tudo isso, e assim, eu penso que encerramos com chave de ouro, né, ontem, né, inclusive com a presença do nosso prefeito, Dr. Eduardo Campos, né, que ficou para a apresentação ali da primeira banca. Também gostaria de agradecer aos empresários que estiveram presentes, né, que se fizeram presentes ontem nas bancas, né, e também as instituições que compuseram as bancas. E eu queria que você desse também suas impressões, né, colocasse para a gente os números que a gente alcançou, que é muito importante, né, trazer esses resultados, né, principalmente para a gente já ter um parâmetro para o IPPorã 2 que vai acontecer aí no segundo semestre.
Perfeito, João. Obrigada pelo espaço. O IP foi uma jornada muito gratificante, né? Então, a gente começou lá no início com uma ação de mobilização do ecossistema de inovação, quando a gente fez 4 webinários online com apoio de parceiros sobre temas de empreendedorismo e inovação. E aí, a partir disso, então, o edital, né, lançado, em que a gente conseguiu alcançar 57 propostas inscritas e desses 30 projetos selecionados, né, que passaram pela trilha de pré-incubação. Então, a gente teve 10 aulas síncronas fornecidas pela Wadawane, 5 oficinas práticas com apoio também de parceiros, mais de 50 mentorias. Então, acho que foi muito legal, né, Vini? Com certeza, com certeza. São números que a gente agora, né, tem como parâmetro para ampliar isso tudo, né, e eu acho que a experiência foi muito válida, né, tivemos aí alguns premiados, né, também das bancas. Eu acho importante a gente falar, na primeira banca aí tivemos aí a proposta da Paulsom, na segunda o cardápio musical e na terceira a do Lava Jato Livre. Lava Jato Livre, né? Perfeito. Foi muito legal, né? E isso serve também não para aqueles que não ganharam, mas de inspiração, né? E a gente tem aí uma trajetória, uma caminhada para o segundo, né? Eu queria te perguntar também, Camila, como é que você vê essa segunda edição, né? Agora que a gente já amadureceu boa parte do processo, né? A responsabilidade cresce, né, Vini? Mas a gente se sente mais preparado para essa situação, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho agora como é que você sente essa segunda etapa, né? O que você vislumbra para essa nossa segunda etapa aí também? Se quiser deixar o convite já para o pessoal. Com certeza. Então, um adendo também, né? Que no Demo Day a gente teve 18 propostas, né? Projetos que apresentaram ali os seus pitches, que foram avaliados por especialistas, né? E daí já conseguiram também feedbacks para melhoria posterior. E aí, para a segunda edição, eu entendo que essa experiência piloto foi muito positiva e acho que já, tanto para a organização, né? A gente, PTI, e todos os parceiros que tiveram conosco, traz já possibilidades de refinar ali alguns processos, que daí a gente já também conseguiu familiarizar, né, a comunidade sobre o que é esse programa de pré-incubação, que quando fala, às vezes, pré-incubação, né, o que é isso, né? Às vezes a comunidade, né, não está tão familiarizada com o termo, então trazê-los para perto, desmistificar, né, porque às vezes inovação é um termo que já remete a algo super tecnológico e super disruptivo, então que o pessoal entende que pode ser uma inovação incremental, né, um processo aprimorado, um serviço novo. Então, acho que agora o pessoal talvez já se sinta mais confortável, né, e mais consciente sobre essa oportunidade, e daí a expectativa é que para a segunda edição a gente tenha, então, um volume ainda maior de inscrições, né, e consiga ter aí novos empreendedores que sejam capacitados por meio dessa trilha, e aí já também gerando uma demanda qualificada para novas iniciativas, né, então, para o edital de incubação que o PTI vai lançar, entre outros, o programa Centelha, né, como o João vai falar, então, outras ações aí do ecossistema. Maravilha. E é importante enfatizar, João, que os nossos parceiros, principalmente aí os mentores, né, todos que participaram dessa nossa trilha, foram fundamentais, né, Camila, Com para certeza. contribuir naquilo que a gente entende que haverá de ajustes, né, para esse novo ciclo, né? A gente sabe que, como foi o primeiro, a gente teve alguns desafios e é normal, né? Sim, E assim, nossos parceiros todos foram fundamentais na construção e aí com certeza essa próxima edição tende a ser ainda melhor do que foi a primeira, né? com certeza. Maravilha. Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente passar a palavra para o João, né, dessa estratégia que o Parque e a CERT tiveram, né, de iniciar a trilha de pré-incubação antes mesmo da inauguração, para que a gente chegasse agora no final, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Perfeito, perfeito, João. Quando a gente sentou na mesa com a Fundação CERT para a gente pensar no que fazer, né, antes da inauguração do Parque Tecnológico, a gente primeiro fez um mapeamento, né, da realidade local e a gente identificou, né, que seria muito, muito interessante trazer essa trilha de pré-incubação antes mesmo aí da inauguração do parque, até para que a gente tivesse um grau de maturidade, né, Perfeito. desses projetos assim, da comunidade local como um todo, né, nessa questão da inovação mesmo, né, de projetos inovadores, né. Uhum. Então, quando lá atrás a gente pensou em trazer essa trilha de pré-incubação, foi exatamente para trazer essa maturidade para o município,
trazer essa maturidade para alguns projetos, e a gente conseguiu alcançar esses projetos, para que a gente agora sim, né, como próximo passo, a gente abra o edital de incubação e a gente tenha projetos maduros, né, e não só isso, mas atores, né, capacitados de entender como que é esse processo de incubação, esse processo de modelagem de negócio, enfim, tudo aquilo que envolve um processo inovador, né? Isso. Perfeito. Pode falar, Se eu Camila. puder complementar o Claro. Vini, quando a gente fala de empreendedorismo inovador, é muito importante pensar numa trilha, né, que contemple diferentes estágios de maturidade. Então, acho que o Sebrae, né, por meio da ALI, da Agente Local de Inovação, então, veio fazendo momentos ali de ideação, hackathons, para que mesmo antes do IP, então, a gente já tivesse essa primeira mobilização, movimentação, junto a estudantes, né, possíveis empreendedores, e aí sim, né, nos ajudou muito com a captação ali das 57 propostas, e aí então vem o IP para justamente trabalhar com essas ideias que foram geradas, amadurecendo, né, ali o modelo de negócio, passando por toda a validação do problema, refinamento da solução, trabalhando também questão de mercado, público-alvo, e aí agora então a próxima etapa seria o programa Centelha, né, e também a questão ali do edital de incubação, e assim por diante a gente vai construindo então essa trilha que vai chegar até lá em startups já mais maduras, que vão passar por aceleração, escala, né? Rodadas de investimento. Exatamente. Maravilha. Pessoal, sempre quando a gente faz aqui o nosso podcast, Rodada de Conexão, eu sempre procuro trazer um pouco da perspectiva, principalmente de quem é de fora, sobre a questão que a gente tem aqui no parque, a gente vem trazendo, e eu gostaria que vocês, como expert nesse assunto de implementação de parques tecnológicos, sobre a relação com a territorialidade, né? Com o nome Ipiporã, né, que é um bom caminho, com essa ambientação que a gente tem aqui no parque, que remete à nossa história, à nossa cultura. Como isso e por que isso é importante para um parque tecnológico? Perfeito. A CERT, né, que atua a nível nacional aí há mais de 40 anos, tem sempre o cuidado junto dos nossos parceiros de olhar para a realidade local, né? Então, não chegar, apesar de que a gente tem as nossas metodologias, né, a gente primeiro entende quais são as culturas, os ritos, as particularidades, para conseguir, então, personalizar essas nossas metodologias para a realidade local. E aí, sim, então, gerando uma identificação e uma aproximação justamente, né, com a comunidade. Então, no contexto do nosso programa de pré-incubação, o Ipiporã, né, vem ali do Guarani, então significa boa origem, então, né, também remetendo a esse estágio inicial dos projetos que participam do programa, e aí toda a identidade visual também do programa foi pensada, né, para gerar essa identificação com a comunidade de Ponta Porã. Muito legal, muito, muito bacana esse feedback de vocês, é importante para a gente. E aí, João, nós estamos aí na reta final da inscrição do Centelha, né? Estivemos ontem na Universidade Federal falando com os alunos, divulgando, né? Porque a gente tem uma meta arrojada enquanto parque tecnológico, enquanto o trabalho que a gente vem fazendo aqui, né? De ampliar significativamente a participação do município de Ponta Porã nas inscrições do Centelha, né? E é para isso que a gente vem trabalhando ao longo de todos esses últimos meses, né? Exatamente. E aí, como a gente está na reta final, a gente está intensificando o marketing, né? Está intensificando a divulgação, né? Você tem nos dado esse suporte aí também. Logo mais estaremos no Instituto Federal, estaremos na Universidade Estadual também, né? Fazendo essa divulgação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa reta final, né? Que motivasse aí os empreendedores, né? Aqueles que têm uma ideia na cabeça a se inscreverem no Centelha e explicasse um pouquinho o que é o Centelha, né, e quem pode participar. Perfeito, perfeito. Então, uma contextualização inicial sobre o que é o programa Centelha, né? É um programa a nível nacional, então já está na sua terceira edição. Essa é a maior edição do Centelha, né? Pela primeira vez está contando com a participação de todos os estados, mais o Distrito Federal. Então, todos os estados estão executando o programa Centelha. Ele é focado como um primeiro passo, um início mesmo na jornada de empreendedorismo, na jornada do empreendedor. Então, ele é focado para pessoas físicas, né, que têm ideia de um negócio potencialmente inovador, mas que não teriam ali acesso nem apoio financeiro ou técnico
para tirar essa ideia do papel e transformar num negócio de sucesso. Então, o governo federal e os governos estaduais, né, estão executando essa metodologia para, de fato, incentivar o empreendedorismo inovador nos estados. No Mato Grosso do Sul, já está na sua terceira edição, então é um estado que está presente, está junto do governo federal desde a sua primeira edição do Centelha, apoiando ali a criação de novos negócios. E nessa sua terceira edição, tá fornecendo aí o maior dos prêmios, né? Comparado aos outros anos. Então, a gente tem um apoio por meio de subvenção econômica na casa dos R$89 mil por projeto aprovado, mais um suporte, um apoio de bolsa, né? Por meio do CNPq, para subsidiar, né, o trabalho, o esforço dos projetos, dos membros das equipes, na casa aí de R$50 mil, que vai poder ser utilizado ao longo do desenvolvimento da solução. Então, o programa Centelha é um programa para todo mundo que tem, toda pessoa física, residente do Mato Grosso do Sul, que tem ideia, né, de um negócio inovador. A gente também aproveitou muito um momento do Ipiporã para casar a trilha, né, que ela acabasse bem no início das submissões do programa Centelha. Então, para quem participou do Ipiporã, foi muito legal porque já tinha o pitch, né, validado, já tinha a estrutura de projeto. Então, os projetos do Ipiporã, eles estão ali num estágio um pouco mais avançado, mas é importante ressaltar que o programa Centelha é para o pessoal que é para os projetos que vieram do Iporã, mas é também para aquela pessoa física que quer empreender, que tem vontade, que só tem uma ideia, né? Porque é um programa que ele atinge aí diversos estágios de desenvolvimento do projeto. Então, pode ser desde alguém que está começando mesmo, não estruturou a sua ideia muito bem ainda, tá só na cabeça, não botou pro papel, não passou pro computador, mas também é para projetos em estágio mais avançados, né? De prototipação, né? Ou de comercialização pioneira, que já tem ali um processo, uma solução já desenvolvida, já tem um CNPJ de até pelo menos 12 meses de existência, então também podem participar CNPJs, empresas recém-nascidas, recém-criadas, com até 12 meses de criação antes do lançamento do edital, que foi dia 27 de março. Como eu disse, é um programa que ele vem apoiando com o recurso financeiro, mas existe também um acompanhamento técnico, né? Para que esse empreendedor que vai ser selecionado, ele de fato tenha todo o apoio possível para fazer a validação, criar uma primeira prototipação da sua solução, ter contato e networking com potenciais investidores, com outros empreendedores, com os parceiros da Fundect, com os parceiros do governo do estado, com os parceiros locais que o PETEM também está construindo, está consolidando. Então, vai ter uma série de acompanhamento, de suporte por meio de oficinas, workshops, mentorias coletivas, individuais. Então, é um programa muito robusto para, de fato, auxiliar desde aquele empreendedor que está iniciando agora, que ainda, na verdade, nem empreende, só tem a ideia e quer ter o seu primeiro negócio, até o empreendedor que já, de fato, já constituiu o CNPJ, já iniciou, mas se encaixa ali, né, tá nessa fase mais incipiente e inicial. João, uma coisa importante que ontem a gente estava comentando lá na Universidade Federal, e que eu acho que é legal você destacar, é a diferença, né, algumas diferenças na utilização dos recursos do último Centelha para esse agora, que tiveram algumas alterações, né? Vamos dizer assim, foi ampliada a possibilidade de utilização desses recursos, e eu acho que isso é bastante importante você destacar para a gente. Exatamente. O Centelha, historicamente, o recurso, ele é voltado muito para subsidiar o desenvolvimento da solução, né? Então, em edições passadas, o uso desse recurso, ele estava aplicado mais diretamente na compra de insumos, né? No subsídio aí a passagens, a diárias, viagens,
participação de eventos, contratações de terceiros, né, para algum desenvolvimento, seja de software, seja de consultoria ali. E essa edição ela veio muito completa, assim, comparada às outras edições, que, né, já tinham um leque de possibilidades bem interessante, mas agora é possível, por exemplo, remunerar os sócios, né, com o Prolabore, que é o salário, né, uma remuneração para os sócios, algo que antes não era permitido. Então, o governo federal, junto com os governos dos estados, debateram e entenderam que o empreendedor, a equipe, além da bolsa do CNPq, né, que também é algo que foi aumentando ao longo das edições, precisa se dedicar, né, um número de horas ali considerável para que a sua solução, que o seu negócio tenha sucesso. E para isso, ele precisa conseguir, né, ter uma remuneração para sua subsistência, né, para manter a casa, para auxiliar ali nos seus gastos mensais. Então, isso é um ponto muito legal em comparação ao edital, aos editais anteriores, e a possibilidade também da locação de espaços, né, físicos, que é algo que não tinha nas edições anteriores, o recurso não permitia. Então, agora você consegue alugar, o empreendedor vai conseguir alugar um espaço, desde que não seja diretamente para um fim comercial, de venda direto, mas um local, ter um espaço para desenvolver a sua solução, né? E também algo muito legal é a possibilidade de utilizar esse recurso também para participar de um programa de incubação, como que vai ser oferecido aqui no Parque Tecnológico, e pagar a mensalidade do espaço que vai utilizar dentro dessa incubadora de startup. Então, foram abertas ali novas possibilidades para facilitar e incentivar realmente que o empreendedor ele tenha em mãos todas as ferramentas para realmente tirar a ideia do papel e transformar o seu negócio em um sucesso. É importante ressaltar a urgência, né, que a gente tem, dado a essa reta final, ao prazo. As inscrições elas finalizam às 6 horas da próxima segunda-feira, então dia 11 de maio. Esse primeiro formulário, essa primeira fase, ela é relativamente muito simples, né, pessoal? Então, você consegue, com um tempo aí relativo de curto de horas, né, e dedicação, estruturar um pouco a sua ideia. Os critérios de avaliação, eles compreendem ali, primeiro você começa descrevendo o seu problema. Então, qual problema você quer solucionar, né? Qual é a dimensão desse problema? Quem é atingido por esse problema? Depois, descrevendo qual é a sua solução, como você pretende solucionar esse problema, explicando também o seu diferencial perante o mercado, perante os concorrentes, trazendo dados. É importante fazer uma pesquisa e trazer dados, né? Mesmo que mais incipiente pelo contexto de ideia, no caso dos projetos propostos na fase de ideação. E a equipe, né? A equipe é um ponto muito importante, além do proponente, que é a pessoa que submete a proposta no sistema do Centelha 3MS. É interessante, o projeto, o programa ele permite até 5 participantes por projeto, né? Então, é interessante que você traga membros, colegas, parceiros que complementem de fato a sua equipe e comprovem ali para o avaliador, aquele avaliador que vai analisar a sua proposta, que olha, essa equipe ela tem capacidade técnica para tirar essa ideia do papel e transformar num negócio de sucesso, né? Então, é sempre importante, a gente sempre frisa que trazer colegas, demais membros que tenham experiências complementares, né? Ele entende de como vai desenvolver a solução, o outro ele entende um pouco mais de venda, da parte jurídica, né? Enfim, marketing. Então, se vender muito bem nessa parte da equipe é um fator ali, assim, tão importante quanto as outras partes do formulário. Como eu disse anteriormente, é uma oportunidade para todo mundo, não só para quem já tem um projeto, uma ideia mais estruturada. No mínimo, né, vocês vão ter acesso a feedback de 2 especialistas, então é muito legal.
que pode ser uma... Desculpa, Não, imagina. mas que pode ser uma baita oportunidade pensando na segunda edição do IP, né? Exatamente. Então, tá com receio de não ser aprovado, como a gente falou ontem, o não já tem, né? Exatamente. E aí, então, considerando que a gente está planejando a segunda edição do IP para o segundo semestre, né? De novo dando spoiler, mas que aí a pessoa tendo acesso, então, a esse feedback dos dois avaliadores, ela já consegue dar uma refinada ali na proposta e aí chegar mais competitiva para a segunda edição do IP Porã. Maravilha, pessoal, maravilha. Quer dizer, dá tempo ainda, vamos se Exato. inscrever. Essa primeira fase não é tão complexa, né? Tem muitas muitos materiais que auxiliam, né? O Parque Tecnológico também está à disposição, pessoal. E é isso, né? A gente está aqui com o Vinícius Aquino, que é o nosso diretor de inovação e empreendedorismo aqui do parque, com o João, né, que é da equipe CERT, da Fundação CERT, com a Camila, né, que está dando todo esse nosso apoio. Nós vamos chegando ao final aqui da nossa rodada de conexão. E eu queria passar a palavra para o Vinícius, para ele fazer suas considerações finais. Eu só queria aqui complementar, João, e agradecer também, né? A gente teve 4 oficinas de SOS Centelha, né, João? Durante essa nossa caminhada até agora, né? E agradecer a parceria da Fundação CERT, né, que nos deu suporte na forma online, né, desse plantão que a gente fez aqui. E também queria agradecer ao ecossistema de inovação local, né, aqui Fronteira da Inovação, que nos deu suporte presencial. Então a gente fez dois plantões online e 2 plantões presenciais, né? Então esses parceiros foram fundamentais para a gente fazer esse plantão. A gente teve aí um grande alcance de atendimento, né, João, tanto online quanto presencial, né? Então, aquilo que a gente fala, né, João, a gente não constrói nada sozinho, né? Os nossos parceiros são fundamentais. E no mais, agradecer o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, agradecer mais uma vez os parceiros e convidá-los, né, para a segunda edição do Ibiporã, né, Camila? Aqueles que já fazem parte, reforçar o convite, e aqueles que não fazem, né, estamos de portas abertas para recebê-los e participar desse nosso movimento de inovação aqui do município, né, João? Com certeza, Vini. Camila, suas considerações finais, obrigado pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, gente. Enquanto CERT, né, a gente agradece pela oportunidade, está sempre à disposição. A gente continua, né, junto aí por mais vários meses desse ano para conseguir realmente trazer apoio, suporte técnico, tanto para o PTIM, para o CEIMP, né, para o Casarão, pensando aí nas novas iniciativas que virão, né? Então aqui já também, né, mobilizando o pessoal que está nos ouvindo para que acompanhe o parque, né, por meio do Instagram, por meio do site. A gente vai estar sempre por ali compartilhando tudo de novidade aí que está por vir. A CERT aqui, né, mais uma vez, então, se coloca à disposição para o que for preciso. Também os canais da CERT nas redes sociais também estão à disposição para nos acompanharem e nos acionarem sempre que preciso. Muito obrigado, João. Pessoal, faço das minhas palavras as da Cami. É sempre bom estar aqui com vocês, então a gente aproveita cada minuto, né, para fazer alinhamento, se reunir, fechar ali pontos, né, importantes para nossa parceria. E queria reforçar mais uma vez ali o Centelha, reta final, pessoal. Todo mundo, todo residente do estado do Mato Grosso do Sul pode participar, qualquer um pode participar. É muito importante que vocês submetam, né, a ideia o quanto antes, porque a data de envio é um fator de desempate, caso você, né, esteja numa posição similar na próxima fase a outro projeto. Então, se você submeteu o quanto antes, você vai ter mais chance, e nos colocar como à disposição em nome da Fundação CERT, e também ressaltar que na segunda fase, aos que forem aprovados, o parque também está preparando uma série de atividades aí, de ações para apoiar na submissão da segunda fase. Com certeza, e teremos aprovados, né? Exatamente. Com certeza teremos aprovados. Obrigado, Vinícius, obrigado, Camila, Obrigada, obrigado, João. Desejo um bom retorno para vocês, para casa, né? Para Florianópolis, né? Que amanhã já estão retornando. Bom retorno para vocês. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, né? Eu gostaria, antes de mais nada,
antes de encerrar, mandar aqui um grande abraço aqui para nossa secretária de Desenvolvimento Integrado, a doutora Raquel, para o nosso prefeito, o doutor Eduardo, né, para a nossa primeira-dama, a doutora Paula, né? E a gente vai ficando por aqui com mais um podcast Rodada de Conexão, diretamente do Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã. Até mais!